E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom tempo sem aparecer aqui, né? Eu de vez em quando eu tenho que me repaginar e aí pegar meus paninhos e, né? E eu tive várias autodescobertas esses últimos tempos e estava aí processando. Mas enfim, eu gostaria muito de fazer um vídeo sobre família, reunião de família do final do ano. Queria fazer uma coisa engraçada e tudo, mas aí fui fazendo meu roteiro aqui, não ficou nada engraçado, né? A gente tenta. Eu não consigo chegar na explicação final se eu não fizer um preâmbulo, uma introdução, que às vezes não é muito engraçada, mas enfim. Mas, se você tem probleminhas com família, reunião de família, final de ano, ou vez em quando, ou enfim, a AFT com certeza absoluta vai te ajudar muito, 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 muito. Ainda mais se você for uma pessoa persistente, consistente e for trabalhando cada janela de crenças, de sentimentos e de coisas que a AFT tem a capacidade de abrir e você vai trabalhando cada um deles, tá? Se você fizer isso de uma forma bem legal, não importa a reunião de família que você vá chegar, você vai estar em paz consigo mesma. A AFT me ensinou uma coisa muito importante. Quando eu resolvo os problemas em mim, o meio reage diferente a mim. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela camada de coisas que criam um empuxo de situações e de pessoas e de críticas ou de coisas que antes me machucavam. Se eu curei, se eu fechei a minha ferida, eu não tenho por que mais me condoer com coisas externas. Porém, obviamente isso não exclui que uma pessoa vá te fazer uma piadinha, vá te falar uma coisa, vá, sabe, tentar mexer com você. O que realmente vai fazer a diferença é que como a sua porta emocional não vai estar aberta para aquela dinâmica que o outro está querendo, sabe, alfinetar dentro de você, aquilo dali não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, tá? Muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu fiz trabalhos muito profundos para amigos e para pessoas e situações pessoais muito tensas que as pessoas em torno de mim falavam, pô, Monique, olha lá, fulano te mandou uma... Não foi? Não foi mesmo. Assim, eu nem vi. Aquilo estava tão fora do meu escopo emocional que não fez sentido para mim. Eu nem entendi como uma alfinetação, digamos assim, tá? Então, o meu objetivo sempre com esses vídeos de FT é que você se auto-aplique FT de uma forma a chegar ao fundo das questões, porque a gente só consegue resolver as questões, principalmente com o FT, quando a gente chega no ponto de transmutação dentro delas, tá bom? Então, é importante que você se auto-esclareça e chegue no fundo de todas as coisas. Bom, meu nome é Monique Ornelas, eu sou terapeuta corporal há 20 blaus anos aí, facilitadora de EFT, o que significa que quando você não está conseguindo fazer sozinho, entrou numa encruzilhada lá, não está conseguindo se enxergar, ou se simplesmente prefere a facilitação, eu atendo e vou guiando você dentro das suas janelas emocionais para poder limpar aquele sentimento, essa ou aquela crença, ou desmontar padrões e dinâmicas e, enfim, milhões de coisas, tá? Esse vídeo de família, obviamente, eu já estudei bastante, criança interior e mas tem muito conteúdo que eu aprendi atendendo e comigo mesma, tá? A FT, ela abre, assim, um leque de coisas que a gente não faz ideia que existem. Então, assim, tem muito disso. Família. A gente vai chegar lá na reunião familiar, mas por que a reunião familiar, ela sempre se torna uma coisa torturante ou, eu não sei, tá? É uma coisa complicada, tá? Antes de mais nada, nem toda família é igual. Existem famílias que são fantásticas, que se auto-reforçam, que se auto-elogiam, que respeitam as diferenças, ok? Existem famílias que elas são literalmente uma rede de apoio. Porém, essa não é a realidade da maioria.
Então, as famílias acabam sendo um combo de pessoas mal resolvidas em si mesmas que cobram do outro aquilo que muitas vezes nem ela mesma cumpre, tá? E vai fazendo isso porque sei lá o quê, família e outra coisa. Mas a história da nossa família, por que aquelas pessoas daquele núcleo familiar, elas mexem tanto com a gente ao ponto de um encontro familiar ter uma dose de peso emocional tão grande? Porque a gente cresce enquanto criancinha com aquelas pessoas. Enquanto criancinha, você não tem referência do mundo, certo? Aí você vai crescer com seu pai, com a sua mãe, ou com sua tia, com sua avó, com seus primos. Enquanto criança, você, no íntimo de todo e qualquer ser humano, a gente deseja ser aceito, amado e reconhecido. Isso é muito importante. As pessoas sempre focam muito em ser aceito e ser amado, mas ser reconhecido. O que é ser reconhecido? É quando a pessoa olha para você e ela enxerga que você tem essa ou aquela qualidade, esse ou aquele valor, e ela te elogia, te reforça, diz que é legal, tá? Então, você ser reconhecido naquilo que você gera um espelho para você, tá? Porque a criança, ela não tem referência sobre ela mesma. A referência dela são todas as pessoas à volta dela. É o pai, o avô, o tio. Então, dependendo de como ela é tratada, de como ela é educada, de como ela é reforçada ou não, a forma que as pessoas tratam ela é a mesma medida do espelho na qual ela se vê, tá? Então, se uma pessoa está sempre dizendo que você não faz o suficiente, você se vê como uma pessoa incapaz de cumprir porque você é insuficiente. Se a pessoa diz que você é legal, que você é bonito e tal, não sei o quê, você vai aprender sobre si mesma que você é uma pessoa adequada, bonita, e aquela autoestima já na infância, ela vai se construindo e vai na adolescência se solidificando para mais tarde você se tornar um adulto mais seguro, mais em paz, disposto a enfrentar a vida. Então, dependendo de como se forma esse espelho na nossa infância, na nossa adolescência, a gente vai desenvolver relações com essa família, tá? Existe uma coisa que eu acho muito interessante na família, que é, às vezes uma pessoa, ela é muito amada quando ela é criança, né? Ah, fulano é fofinho, é lindinho, é inteligente, é maravilhoso. Quando chega na adolescência, que a personalidade daquela criança começa a florescer e ela começa a falar assim, ó, eu não sou tão fofinho assim não, hein? Eu não sou tão cuti-cuti não. E a família começa a falar, não, essa pessoa que você tá dizendo que tipo assim, não gostei não aprovo, não acho que você deva ser dessa forma, tá? E isso vai para todo tipo de coisa. A personalidade, se você é mais dócil, se você é mais grosseiro, se você é direto, se você questiona, se você não questiona, a sua orientação sexual, se você sai do armário, se você não sai do armário, enfim, todas as coisas que a sua personalidade, que antes era de um jeito, porque você era uma criança, codependente de aceitação, amor e reconhecimento, e você cresce e aí você começa a questionar os valores, porque faz parte da força e pressão necessária para a gente poder sair do nosso ovo, que é a adolescência, a maturidade, para poder ganhar o mundo. A gente precisa questionar as pessoas que criaram a gente precisa questionar a sociedade, tá? Em contrapartida, na adolescência, você começa a querer também a aprovação dos outros adolescentes, aí, nossa senhora, começa a querer ser aceito. Então, assim, a adolescência também é uma parte problematiquíssima. Para mim foi muito problemática. E eu não sabia, só vim descobrir o quanto que tinha sido problemática com a FT, tá? Que é uma época onde você quer ser aceito, reforçado pelos seus. O que é pelos seus? Pela galera legal, pela gente cool, pela galera que, né, já tem essa aceitação natural. Tem pessoas que têm aceitação natural, outras que não, que tem que cavar, e outras que, né, são as rechaçadas, e por aí vai, né? Muita novela aí adolescente que explica essa situação. Muito bem, feito essa pseudo-introdução sobre
esse peso que a família tem, porque é uma coisa que vem da nossa criança interior. A nossa criança interior guarda muita coisa. Se você é uma pessoa que faz uma terapia, ou se você é uma pessoa que faz uma EFT, provavelmente você já deve ter dado aí uns tropeços nessas questões familiares, seja de pai, de mãe, de tio, de avó, de primo, whatever, tá? E aí você vai entrar em contato, vai trabalhar essas críticas, vai trabalhar os julgamentos e principalmente a sua autoaceitação, porque não importa o que o outro pensa de você, quem convive com você é você mesmo e é você que precisa se autoaceitar, independente como você for, ok? Muito bem. Agora a gente vai lá pro final do ano. Então, quando a gente tem lá aquela reunião de família, a gente tem a reunião da balança do julgamento. Será que dá para colocar dessa forma? Né? Então, assim, é aquela criança que era pequena e aí agora é um adulto, era adolescente que era magrinha e agora é um mulherão, era um cara que era um nerd e agora virou um executivo, era um cara que era muito inteligente, promissor e agora não passa de um bebum. Enfim, existem muitos estereótipos de família porque as pessoas do seio familiar, elas têm um hábito que eu acho que é cruel, que é julgar o outro se ele venceu na vida, né? E aí a gente pergunta, what the fuck? Esta porcaria de vencer na vida. O que é isso de vencer na vida? É ter dinheiro, é pagar as contas, enfim, tá? Cada família vai ter o seu modelo de sucesso, tá? A minha era ter carteira assinada, comprar uma casa própria, trabalhar numa empresa ou ser funcionário público. Eu não correspondia a nenhuma delas, não tenho condições, minha personalidade não dá para isso, não tem como. Mas quando você vai para a reunião lá do final do ano, muitas pessoas levam em si o que ela vai mostrar para o outro, né? Então, eu fiz aqui 6 possibilidades de personas de final de ano, que você pode ser no final de ano, tá? 6 possibilidades de características que você pode ter. Ai, tô balançando tudo aqui. No final de ano. Então, vamos ver. Primeira pessoa que você pode ser. A pessoa que tá na merda. A vida tá uma merda, você tá endividado, tá todo ferrado, mas você não tá nem aí. Você tá tranquilo com a tua consciência. Se pai, se mãe, se avó, se tio olhar pra você, você tá na base do foda-se, meu querido. Você vai pagar minhas contas? Vai pagar minhas dívidas? Então, ó, tô nem aí porque você tá falando. 10 de 10, ok? É raro, mas é 10 de 10, tá? A vida é sua. Segunda possibilidade, tá numa vida de merda, e a pessoa se sente perante a ao checklist da família de gente de sucesso. Ela olha para o checklist da família e ela vê que ela não preenche nenhum daqueles checklists da família dela para que ela seja o quê? Aceito, amado e reforçado pela família. E ela se sente humilhado, envergonhado em si mesmo. E é aquela pessoa que, né? Ela já se coloca num potinho de merda lá, diminuída, toda ferrada, e ela vai pra reunião de família, ela mesmo já se denegrindo, a vida é uma merda, tudo é uma merda, porra, coitado de mim, ok? Aí, nesse aí tem até o fake coitado, tá? E tem o coitado mesmo, porque às vezes tem um fake coitado, tem aquela pessoa que, né, ela só se coloca de coitado, mas no fundo, né, não se sente daquela forma, ela vende uma situação. Mas enfim, esse é o segundo, é a pessoa que ela tá na merda e ela, frente ao modelo de sucesso familiar, ela se sente envergonhada e humilhada, tá? Terceira possibilidade, a vida tá na merda, a pessoa tá ferrada, mas ela faz o quê? Ela faz um teatro da pessoa que tá por cima da carne seca. Aí ela vai lá, gasta o que não tem, compra uma beca,
Gasto que não tem, mete um carro, mete não sei o quê, porque a vida tá uma merda, mas ela vai colocar que ela tá por cima da carne seca, tá? Tem essa dinâmica aí, da pessoa que vende um peixe que não é o dela, tá? Quarta possibilidade, a vida tá boa, a pessoa tá super de boa, ela tá vivendo bem, tudo tá correndo bem, e ela tá bem com ela mesma. Ela aceita a vida dela, ela tá tranquila com ela, tá tudo bem. E é isso aí. Então, 10 de 10, tá? Não importa o status que você tenha. Se você tá bem com o seu status, então é 10 de 10, tudo de bom. Quinta, eu tô achando aqui que faltou mais um. Quinta possibilidade. A pessoa tá de boa, tá vivendo bem e ela gosta de fazer o quê? Pisar nos outros, esfregando na cara alheia que ela tá por cima da carne seca. Então, assim, querido, temos problemas, tá? Temos problemas aí, isso não é legal, ok? Então, a pessoa tá de boa, mas ela tá ali, ó, míseros mortais, ok? Sexta possibilidade, agora eu pensando aqui, tem uma sétima possibilidade, tá? A pessoa tá vivendo uma vida fantástica, maravilhosa, tá por cima da carne seca, mas ela se sente culpada de estar vivendo tão bem e ter gente na família que não tá vivendo tão bem. Normalmente essa é aquela pessoa que vive uma vida boa, mas que às vezes é usada pelos outros familiares, não consegue dizer não. Por que ela não consegue dizer não? Porque ela se sente culpada pela própria prosperidade, ela se sente culpada pela própria vida, tá? E aí ela se torna assim um capacho na mão dos outros, porque ela se sente culpada de ter tanto, de viver tanto, e os outros não terem tanto, ok? Então isso também vai ser um problema sério, tá? Existe o sétimo, que eu tava lendo aqui e eu lembrei do sétimo. O sétimo é aquela pessoa que, pelos próprios meios dela, ela conseguiu uma estabilidade, ela conseguiu uma vida boa, mas não é aquela estabilidade e vida boa que é o modelo familiar. Então, por exemplo, a pessoa tá nadando num dinheiro e é um blogueiro, digamos assim. Mas não é o quê? Um empresário. Não tem uma carteira assinada. E aí a família, ainda que ela tenha muito dinheiro, vai falar assim, meu querido, você tem dinheiro, você é o quê? Blogueiro? Você é, né? Existe essa dinâmica. E a própria pessoa se autodesmerece porque ela tá bem, ela alcançou um status, ela tem uma vida confortável, ela na vida dela, ela está bem. Mas quando ela está junto à família, ela não se sente bem, porque é como se ela não tivesse preenchido o checklist da família, autoimposto pela família, para que ela se diga bem, entende? Então, dessas 7 personalidades, muito provavelmente se a gente for esmiuçar, tem mais possibilidades. Qual é aquela que você se identifica? Tá? Com exceção de 2 aí, não precisam muito de FT. Mas todas as outras precisam de FT, tá? Precisam trabalhar o quê? A si mesmas. Precisam trabalhar o espelho familiar que elas têm dentro delas. E precisam trabalhar também os modelos impostos pela família, tá? Para mim, esse é um dos grandes problemas, assim, na família. Que a família diz que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que corresponder àquilo, tem que ser fofinha, tem que ser digna, tem que ser virgem, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, existe uma gama de modelos que a família coloca na cabeça da pessoa desde criança. E ela sente que se ela não corresponder àquela expectativa familiar, ela nunca vai ser boa o suficiente, nunca vai ser reconhecida, admirada ou aceita pela família. E a nossa criança interior tem essa ânsia, tá? Então, eu com a AFT, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, em primeiro lugar, limpar o espelho. O que é o espelho? É a forma na qual você se viu nos olhos das pessoas. Como as pessoas te intitularam, tá? Então, primeiro, espelho.
Segundo lugar, limpar as crenças familiares. Existem algumas crenças familiares, a nossa família é X, Y coisa. A nossa família, o brasão é Y, Y coisa. E aí você é aquela pessoa que não se encaixa, sua identidade, sua personalidade não se encaixa naquele status familiar. E aí você se julga, você se autorrepudia por causa disso. Então você precisa desconstruir em si mesmo que você tem que ser, esse tem que ser daquele jeito para que seja aceito. Você pega a FT e você vai trabalhar essa crença. Crença que você escutou, crença que você viu, crença que você sentiu, tá? Isso tudo é crença. As vivências que você teve, elas se tornaram crenças que vão lá pro seu inconsciente ficar te julgando e te apontando, ok? A gente aprende fora, internaliza e lá dentro existe um tribunal dentro de você. Não precisa nenhum tribunal fora. Todos nós temos um tribunal interno. A gente pode fingir que não escuta, pode botar uma música alta, pode se relacionar, pode ter uma vida louca para não escutar esse tribunal, mas ele existe. Ele existe em todo ser humano, tá? E esse tribunal, ele é feito com as cláusulas de tudo que você aprendeu na vida e do que você traz de outras vidas. Eu sou uma pessoa que acredita em reencarnação e tenho pra mim que nenhuma pessoa chegou a zero bala aqui. Enfim, várias dinâmicas. Se você não acredita, tá tudo bem, tá bom? Você pode fazer a FT vai trabalhar de acordo com a sua dinâmica e com a sua verdade, ok? Essa é a minha verdade que faz sentido para mim, tá? Não quero te convencer nem te provar de nada, ó. Então é isso, você vai ter lá o seu tribunal interno que é feito com as cláusulas de tudo que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, da televisão, de um coleguinha que te xingou e aquele xingo entrou dentro de você como uma tatuagem emocional. Essas coisas todas que parecem bobas, elas entram dentro da gente e começam a fazer parte de uma cláusula, de um tribunal interno que você vai se julgar, você vai se sabotar, ou você vai se autopromover, ou você vai se automotivar. Enfim, pode ir para um lado e para o outro, ok? Então você vai pegar o que você conseguir de prima, de ver coisas que você vê que são problemáticas, que você ouviu ou que você sentiu, e vai trabalhar essas crenças dentro de você, vai limpar a linha temporal que essas crenças vêm atuando na sua vida, de situação em situação. A FT vai limpando o emocional temporal de uma crença, tá? Ela vai te ajudando, principalmente se é algo muito repetitivo na sua vida. Você vai ter que ter paciência e fazer o quanto que for necessário de FT para limpar aquela linha temporal da crença. Se for algo muito arraigado, às vezes ela vai criar algumas raízes. Você vai trabalhar aquilo dali. Tem gente que, quando me vê falando assim, fala assim, ah, Monique, pelo amor de Deus, isso é muito trabalhoso, não vou nem começar. Meu amor, FT é uma terapia muito dinâmica e muito rápida. Se você começar agora, daqui a algum tempo você não vai ver resquício dessas coisas na sua vida. É simplesmente libertador. Agora, se você ficar procrastinando, a crença e todas as consequências dela, dessa vida, elas vão se reforçando e se solidificando cada vez mais na sua vida. Cada vez mais. E te mostrando que a realidade é aquela e você não tem fuga. Porque é uma crença que ela tem base na sua realidade, tá? Então você vai pegar modelo de sucesso, crenças, tá? De repente, para a reunião desse Natal não vai dar para você trabalhar isso tudo. E aí, se for o caso, você pode pegar as coisas que mais te incomodam. Tipo, eu sinto vergonha da minha situação. Então, você vai trabalhar lá. Eu sinto vergonha de não ser essa pessoa bem-sucedida, de não ter a casa, de não ter isso. Eu sinto vergonha de não ter um emprego, eu sinto vergonha da minha família. E aí, eu gosto de fazer um FT assim, ó. Eu me coloco no meio da família, com todo mundo em volta, me olhando. E eu vou fazendo FT com cada atrocidade que a pessoa, ou que eu acredito que a pessoa pensa de mim, tá? Então eu vou ali, ó,
Ah, porque você é um falido, você é um ferrado, você é isso. Toda atrocidade que eu acredito que aquelas pessoas pensam sobre mim, falam sobre mim, eu vou bater aquilo tudo. Mas eu preciso bater quanto esse FT? Eu bato isso até que as pessoas desapareçam, até que aquela imagem daquela reunião não tenha mais sentido para mim, ou até que eu tenha um ponto de ebulição onde eu transmuto aquela situação, aonde eu de fato consiga olhar para mim. Porque o que acontece aqui, quando eu tenho várias camadas de auto-julgamento sobre mim, que eu acredito, certo? Tem aquele lance do espelho, eu fui aprendendo com as pessoas me falando, me olhando, me tratando, e eu fui aprendendo sobre mim. Quando eu vou limpando todas essas crenças que eu aprendi sobre mim, vai restar quem? Eu. Então, se eu chegar num lugar que eu consigo olhar e falar assim, cara, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, e cara, eu tô de boa comigo mesmo. Eu tô tranquilo dessa pessoa. Se essa pessoa falar pra mim, ah, você não tem um emprego, tá, tudo bem, eu na verdade não quero esse emprego, eu quero viver dessa outra coisa aqui e eu tô feliz com ela. E aí, quando a gente entra nesse ponto de ebulição da FT, mano, é muito bom, tá? E aí isso desmonta, porque daí você não tem mais aquele óculos, aquele espelho distorcido sobre você mesmo, tá? Então vamos ver. Modelo de sucesso, tá? É importante você trabalhar isso daí. Qual é o checklist da sua família? Porque o checklist da sua família, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que corresponder àquilo, gera em você uma pressão interna para que você corresponda a aspectos que muitas vezes a sua persona não gostaria, mas você aprendeu que você tinha que fazer aquilo e você não pensa sobre. Você só faz, mas você não tem felicidade naquilo que você faz, tá? Então é importante você trabalhar isso. Muito bem. Outro item é pessoas abusivas na família. Isso daí é básico, né? É aquela tia, aquele tio, abuso mental, emocional ou sexual. Esses são mais fechados pra gente trabalhar com FT. A gente precisa de um trabalho bem mais sério, assim, é mais doloroso. No caso, os abusos emocionais, abusos sexuais, eles são mais complexos, não vou abordar nesse vídeo. Mas eu tô falando assim, existem aquelas pessoas abusivas que te tiram para Cristo na reunião de família, aquele primo que sempre quer te chamar, sei lá, o gordo, o fraco, o nerd, né? Aquele primo com síndrome de valentão, que tá sempre enchendo o saco, aquele tio bobo alegre, sabe, tarado escroto, que fala uma merda, e essas pessoas te dão um certo work. Você pode pegar a FT, olhar, colocar a pessoa na sua frente, só bater olhando, deixar sair tudo, raiva, nojo, asco, tudo que você sente daquela pessoa, todos os julgamentos que você tem sobre ela, até que ela não signifique nada para você. Quando você faz isso, aquela pessoa na reunião de família, vocês vão perceber que a forma na qual você vê a pessoa é outra e a forma na qual ela vai interagir com você também vai ser outra. Preste atenção no que eu tô te falando. Se você fizer um bagulho bem feito, tá? E existe aquela pessoa, a pessoa que eu já até abordei aqui, que vai para a reunião de família, é a pessoa capacho, né? A pessoa que ouve quieta todo tipo de merda, aquela pessoa que não consegue dizer não para os outros. Então, esse é um aspecto, eu acho que é um dos aspectos mais complicados, porque tem tanta coisa aí. Tem uma criança que se sente diminuída, tem baixa autoestima, tem tanta coisa, sabe? Mas seria muito legal você começar a trabalhar o não consigo dizer não. Você fazer uma FT do tipo não consigo dizer não. É o primeiro nível. Existem muitos subníveis disso, tá? Da pessoa que tem esse aspecto que ela se deixa abusar. Ela deixa que as pessoas pisem nela, ela deixa que as pessoas abusem dela.
Mas um primeiro nível, assim, não consigo dizer não. Para ela ter um mínimo de força interna para colocar um limite para as coisas nessa reunião de família, tá? Então ela pode começar a fazer um FT, eu não consigo dizer não, eu não consigo dizer não. Aí ela vai limpar o que vem à tona, eu não consigo dizer não, porque eu me sinto culpado, ou porque eu quero ser aceita, ou porque eu tenho medo das pessoas se decepcionarem comigo. Tem muita gente que tem medo de dizer não, não diz não, porque ela tem receio das pessoas se decepcionarem com ela, tá? E aí você pode limpar lá, eu tenho medo das pessoas se decepcionarem, tenho muito medo das pessoas se decepcionarem comigo. E aí você vai limpar dentro de você esse mar de decepção ou de medo, desculpa, esse mar de medo, sabe? Medo das pessoas se decepcionarem, delas não me amarem, delas não me aceitarem. Esse é um buraco bem mais fundo. Mas se você conseguir pelo menos trabalhar a primeira ou segunda camada do tenho medo de dizer não, isso vai ajudar um pouco, pelo menos, para você estar mais dono de si nessa reunião familiar, tá bom? Então, assim, é muita coisa, tá? Mas eu espero que tenha o quê? Caído algumas fichas para você, tá? Existe um grupo no Telegram que eu abri para os praticantes de EFT e você pode colocar suas dúvidas lá. Monique, olha, eu tenho esse aspecto aqui que eu sinto que veio à tona e eu não sei o que fazer. Eu sempre respondo e dou dicas. Ainda tá tão pequenininho, mas eu espero que chegue numa rede de apoio para quem faz EFT, para quem encontra questões, tá? E eu dou dica, mas observa, primeira coisa, quais são as questões que você quer corresponder dos outros. E trabalhe essas questões em você, tá? Todas essas perspectivas que você quer corresponder para que as pessoas gostem de você. É isso. Eu espero que tenha sido esclarecedor, que tenha te ajudado e qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários. Me siga aí no Instagram, Monique Ornelas, tem o meu site, Twitter, eu tuito pouco, mas enfim, eu adoro colocar links de coisas que assisto por lá e é só me seguir, tá bom? Obrigada e até o próximo.